como autor do requerimento, o deputado Rogério Corrêa. Eu confesso que estou nervoso hoje, diante do que eu escutei. Eu já vou fazer 32 anos de mandato parlamentar, entre vereador, deputado estadual, deputado federal. Eu nunca estive numa reunião que me deixasse tão nervoso quanto agora, pelo que ele aqui relatou. E nesse sentido eu queria fazer algumas confirmações, porque se de fato isso for confirmado, nós escapulimos de um golpe de Estado por muito pouco. A primeira pergunta que eu quero saber, tudo em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês tiveram uma conversa técnica, em primeiro lugar. Sim. E ele queria saber sobre lisura das urnas? Isso, exato. E ele acreditava que as urnas não tinham capacidade de serem neutras e corretas. Isso. O presidente duvidava disso. Sim, duvidava. Foi isso que você conversou tecnicamente com ele. Sim. Ele chegou a insinuar, ou perguntar, ou pedir para que você pudesse demonstrar isso invadindo urnas? Sim, ele ofertou isso a mim. Foi quando eu disse que o código-fonte da urna, hoje, ele fica num computador que não tem acesso à internet. Então, uma invasão de fora seria impossível. Você explicou isso a ele? Expliquei isso. Deve ter ficado triste, né? Porque, veja bem, o presidente pede a alguém que faça uma invasão de urna, cometa um crime desse para invadir a urna eletrônica e mostrar que ele é falso. Segunda questão, foi o próprio presidente da República no seu encontro pessoal nessa vez. Isso. A segunda questão, ele pediu também nesse encontro, foi o que eu entendi, que o senhor fizesse uma propaganda eleitoral fake, criasse um código-fonte de uma outra urna, nada a ver com o TSE, pelo que eu entendi. Um código-fonte meu, no caso. Código-fonte seu. E insinuasse que votando 22 daria 13. Exatamente. Ou então que realizando 20 votos 22 e 20 votos 13, o 13 teria 30, como um exemplo. Espalharia mais votos para o presidente Lula e demonstraria uma farsa. Uma fraude eleitoral. Ele me explicou à época que a população, ouvindo é uma coisa e vendo é outra. Vendo é verdade. Contra fatos não há argumento. Exatamente. Então o senhor demonstraria isso numa propaganda eleitoral ou no 7 de setembro? 7 de setembro, isso. No 7 de setembro, onde a gente viu coisas absurdas no 7 de setembro. Imagina, presidente, um hacker que fez o hackeamento na Vaza Jato, que demonstrou que aquilo era verdade, gostem ou não, aquilo foi demonstrado que o que ele fez era verídico, e ele mostrando uma urna eletrônica na propaganda eleitoral ou no dia 7 de setembro, dizendo que o 22 virava 13. Imagina a convulsão social que isso daria no setor do eleitorado. Olha o que o presidente pediu a ele. Porque a população veria o personagem da esquerda fazendo isso, e não um técnico de direita. Alguém que comprovou que realmente conseguiu fazer a invasão, e a Vaza Jato comprovadamente correu. E à época o STF havia chancelado o que eu fiz, então seria difícil até o TSE ir contra esse ato. Entendido. Imagina o que seria isso no processo eleitoral. Isso foi no mês de agosto, ainda em pleno processo eleitoral. Depois o presidente, ele mesmo que te orientou, ia ao Ministério da Defesa? Sim, como eu disse, ele deu uma ordem ao general, ao coronel, né? Me confundi o título, mas ao coronel... Coronel Marcelo Câmara. Isso, ele disse, é ordem minha... Veja os crimes que o presidente da República... Os crimes que o presidente da República cometeu, o ex-presidente da República, para tentar criar condições impróprias de votação ou até anular o processo eleitoral. Deputado Cid Gomes, isso é gravíssimo. Nunca vi algo desse tipo. É muito grave isso que a gente está vendo aqui. Eu realmente fico impressionado de ver como que um presidente da República pode pedir para se cometer tantos crimes, querer criar uma convulsão social, uma desconfiança geral nas urnas, completamente, e fazer com que o Brasil não chegasse às eleições, ou se chegasse, pudesse vir. Alguns podem dizer, não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Eu digo, tem tudo a ver com o 8 de janeiro, porque esses tipos de atitude é que foram levando a que um setor da população acreditasse nos absurdos que o ex-presidente da República colocou. Então, Walter, eu queria te agradecer por ter vindo aqui, esclarecer isso. Nós vamos provar isso, a Polícia Federal tem modos. Eu te daria aí um minuto que eu tenho para que você pudesse concluir o que você solicitou. Tudo bem. É bem rápido. Ontem eu fui depor à Polícia Federal. E lá eu tive acesso à oitiva do motorista e de outras pessoas. E eles confirmaram esse encontro no posto e tudo que eu narrei aqui. No posto também? Eles confirmaram a Polícia Federal, o motorista e outras pessoas. Confirmaram na Polícia Federal. Então imagine, senhores e senhoras deputados, senadores e senadoras. Isso é o que nós sabemos. Imagina o que a Polícia Federal está sabendo. Eu não duvido, presidente, diante de tudo que está acontecendo agora. As contas do Mauro Cid, o telefone do ACEF ontem, 4 telefones deles que foram também confiscados pela Polícia Federal, as prisões de hoje, da tal da festa da Selma. Eu realmente acho que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela está próxima, por fatos concretos de tentativa de golpe, corrupção e também pelo que fez durante a pandemia.